Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E eu convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir no livro de Neemias. Tem na Bíblia esse livro aí, irmão. Neemias, o capítulo é o 9, o versículo é o 38. 9, o versículo é o 38. Amém? Diz assim a palavra de Deus: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Vou ler de novo. Em vista disto tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Amém? Você pode assentar. Vou abrir a água aqui. Às vezes dá uma cedinha. Amém. Então, irmãos, na verdade assim, estou bem feliz, né, de poder estar trazendo a última mensagem do ano. Hoje é aquele dia que nós chegamos amanhã em casa, né? Então, todo mundo animado, estamos só nos da casa aqui, né? Todo mundo amigo de todo mundo e tá tudo certo. Assim, é tão bom assim, é mais aconchegante, dá para falar mais de perto, né? E abrir o coração sem receios. Eu estava dando uma analisada lá o ano passado, né? Nessa mesma data, assim, nessa mesma passagem, eu trouxe uma mensagem com base em Oséias. O versículo é o 6, o capítulo 6, versículo 1 até o 3, que em resumo, tá? Ele vai dizer assim: voltemos ao Senhor, conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E eu poderia começar a mensagem dessa noite com uma pergunta, com base em esforcemo-nos por conhecê-lo. Esse último ano que passou, né? Hoje está fechando um ano, vamos dizer assim, dessa última palavra. Quanto desse esforcemo-nos por conhecê-lo, referindo-se ao nosso Senhor, nós conseguimos cumprir, né? Temos falado aqui na igreja com certa recorrência em assuntos como ser igreja do Senhor, sermos o corpo de Cristo, um corpo bem ajustado, cada um fazendo a sua parte, né? Como membros desse corpo, falamos a respeito dos dons, habilidades individuais usadas em favor do desenvolvimento do corpo. Quer dizer, eu mesmo acho que umas 2 vezes durante esse ano, o Marcelo, tenho lembrança, a Leonira agora no domingo, né? Que parece que faz uma semana, mas foi antes de ontem, né? Se você já esqueceu, não tem problema, a gente dá uma lembradinha. Mas, assim, irmão, aproveitando esse tempinho aí, né? De final de ano, que a gente pega para dar uma analisada nas coisas que passaram, né? Nas metas, nos objetivos que a gente colocou ano passado. Volta e meia você vê até uma publicação que diz assim: dos 5 quilos que eu precisava perder em janeiro, agora eu só preciso perder 8. Quer dizer, ganhou 3 quilos no ano, né? Não deu muito certo essa métrica. Mas a bem da verdade é o seguinte: a gente faz planos, a gente traça alguns objetivos, mas quando chega na hora de agir, né? Na hora de tirar do papel, na hora de fazer acontecer, aí são outros 500, né? Aí tem que comer um pouquinho menos, aí tem que deixar uma sobremesa de lado, aí tem que sair e caminhar um pouquinho. Aí é um pouquinho mais complicado que o papel, né? Tem um ditado por aí que diz que o papel aceita tudo, né? E que 31 de dezembro, 1º de janeiro é a grande segunda-feira do ano, né? É o dia que a gente vai começar a fazer alguma coisa de diferente. Mas então eu anotei aqui, e é mais ou menos por aqui que a gente vai, a respeito do seguinte: qual as nossas ações, tendo em vista, irmãos, que ações
é o nosso comportamento observável, aquilo que nós podemos ver que estamos fazendo. O que nós temos em atitudes para que isso aconteça? Qual o nosso esforço? Qual a nossa dedicação? Tá? Qual é a nossa atitude? Se fosse para dar um título para essa mensagem, com certeza o título seria Atitudes. E o tema é firmando um compromisso verdadeiro com Deus. O texto base é esse que nós lemos, né? O Neemias 9:38, que fala a respeito de um acordo que foi feito ali. Vou dar uma pincelada bem rapidinho. Em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e os nossos sacerdotes. O que acontece? Depois de uma leitura da lei, né? Depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, depois da volta do cativeiro, esse povo entrou em ação, tomou uma atitude. Redigiram um acordo, escreveram um acordo e cada um deles assinou, né? Então eles tomaram uma atitude. Pois bem, em primeiro lugar, tá? Quero dar esse exemplo, né, do Oséias. Venham, voltemos ao Senhor, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Como objetivo aqui, irmãos, eu gostaria de chamar a tua atenção para focar no esforçar-se em conhecer ao Senhor. Qual o nível de esforço nós temos dedicado nessa busca por conhecer ao Senhor no dia a dia? Não, Fernando, eu venho no culto todos os domingos, eu venho na célula na quarta-feira, quando dá certo eu venho na sexta-feira na oração, eu sempre acompanho o grupo da igreja, eu vejo as mensagens pelas mídias sociais, eu estou atento. Mas e lá na tua casa, naquele tempo do dia que você acorda, você lava o seu rosto, você escova o teu dente, você toma o teu café, você vai para o teu trabalho, você vem para casa, você almoça, você vai para o teu trabalho de novo, você vem para casa, janta, deita no sofá e acabou ali. Tem gente que ainda estuda à noite, né? Enfim. Mas e aí? Nesse dia, nessa situação corriqueira, né? nessa situação ordinária do dia a dia, né? Qual é o nível de esforço nosso? Oséias, irmãos, ele foi um profeta vocacionado por Deus a profetizar para o reino de Israel, as 10 tribos, né? Do tempo do reino dividido. A última vez que eu falei a respeito disso, dei uma explanada. Quero que você tenha um tempo de ler na tua casa lá o livro de Oséias, muito rico, muito informativo, e ele chama atenção para um tempo que Israel desmoronava, né? Espiritualmente, desmoronava moralmente, desmoronava politicamente e socialmente. Quando Oséias iniciou o seu ministério, durante os últimos anos do reinado de Jeroboão II, Israel ele desfrutava de uma temporária, veja bem, prosperidade econômica e de uma paz política. Essa temporária, aparente, né, paz política e prosperidade econômica acabou assim por gerar neles um falso senso de segurança. É mais ou menos assim: olha, Deus está nos abençoando, Ele está aprovando aquilo que nós estamos fazendo, né? Deus honrou, né? Já escutou essa parte? Deus honrou porque Deus está abençoando, o Senhor aprovou, está dando tudo certo, o dinheiro está entrando, as contas estão todas em dia, estou com saúde, estou viajando, não tem nada contra, aquilo que eu estou fazendo está certo. E Oséias, né, ele chama a atenção do povo para que não é bem aquilo. Se você for dar uma olhadinha no período da história, 15 anos depois da morte do Jeroboão II, os 4 sucessores dele foram assassinados. Com mais 15 anos, a Samaria, que era a capital do Reino do Norte, seria incendiada e os israelitas foram deportados para a Síria.
E posteriormente eles foram dispersados entre as nações. Então, para quem estava curtindo um período de paz, né, de prosperidade, que estava tudo tranquilo, que Deus estava aprovando, o profeta veio com tempo. Você veja bem, levou 30 anos para acontecer. Então havia tempo para se arrepender, havia tempo para analisar as escrituras e para voltar, né, a palavra do Senhor, para alinhar a vida conforme a palavra do Senhor. Mas o que o povo preferiu fazer? Virar as costas. Então, em 30 anos, irmãos, eles deixaram de ter uma terra, de ser uma nação, e começaram a estar dispersados pelo mundo. Olha a diferença de situação. Então, aqui Oséias ele chama a atenção, e eu quero chamar a tua atenção. Lógico, o ano passado já foi falado a respeito disso. Durante esse ano nós batemos bastante em cima disso. Mas eu quero chamar a tua atenção. Nós precisamos nos esforçar para conhecer o Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter um arrependimento genuíno da nossa vida. Nós precisamos ter a noção da realidade de quem nós somos. Não adianta viver um faz de conta, né? Antigamente a gente usava até um termo assim, ó, chega na igreja, pega a capinha de crente, veste, entra, senta, participa do culto, está tudo certo. Terminou o culto, deixa a capinha de crente, lá fora, vida que segue, né? Então realmente, irmãos, nós somos chamados a nos esforçar. Se você não está entendendo, é fazer força. Fazer força, quer dizer que não é fácil. Por quê? Para que nós tenhamos realmente, assim, um panorama certo de como anda a nossa vida. E daí, aqui eu entro na segunda parte. Falei para vocês que ia ser rapidinho. Na segunda parte, eu anotei aqui essa parte do Neemias. Eu li um livro agora nos últimos 60 dias, talvez 45, e anotei e sublinhei a respeito de Neemias. São mensagens comentadas do pastor Hernandes Dias Lopes, e o nome do livro é Neemias, o líder que restaurou uma nação. Então tira bastante exemplos de liderança do livro de Neemias, e vai explicando versículo por versículo, parte por parte, de uma maneira mais aprofundada. Então eu usei esse livro como base, mas o livro de Neemias está ali, é um livro muito rico, e eu quero incentivar você a esse ano que você vai se dedicar, se esforçar a conhecer o Senhor de verdade. Dá uma lidinha em Neemias, é muito importante, tá? Neemias, irmãos, é o seguinte, vamos rapidinho aqui. Ele era copeiro do rei. Copeiro do rei é aquele que pegava o copo, experimentava antes do rei. Por quê? Porque se tivesse envenenado, o copeiro morria antes. É mais ou menos quando você vai na casa de uma pessoa que você não conhece direito, ou de uma pessoa que não sabe cozinhar muito bem, e você serve só um pouquinho no prato e espera alguém comer, né? Se tiver gostoso, aí você serve mais. Ou se a pessoa que experimentou primeiro não passou mal, falar que está gostoso, você come. Se não, você deixa passar, né? Geralmente quando você vai com a esposa, quando você vai com o marido, um come primeiro, não, pode comer que tá bom, né? Pelo menos, sei lá, né? Se não funciona assim lá para você, tá tudo bem. Mas então assim, ó, o Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele tinha uma posição muito elevada, porque quando você fala copeiro, você fala, não, era o cara que experimentava o copo do rei. Mas na verdade, irmãos, assim, ó, ele era uma espécie de conselheiro do rei. O primeiro-ministro, ele tinha uma posição muito elevada, uma posição de confiança, né, perante o rei. Então, o seguinte, o que acontece? Ele estava num lugar muito sossegado, ganhava o seu dinheiro, morava bem, não nasceu em Jerusalém, né? Mas o que acontece? Quando o seu irmão veio de lá, ele pegou e perguntou, como é que está a nossa terra lá? Rapaz, está feio. Os muros estão destruídos, está largado de qualquer maneira, está tudo desorganizado, está tocado fogo, está feio. Não tem segurança, não tem quem cuide, e assim por diante. Então, nós sabemos que Neemias foi lá, pediu uma direção para o Senhor, e o Senhor levantou ele como um restaurador, né, dos muros de Jerusalém. E aí é o seguinte, eu anotei aqui a respeito dessas
atitudes de execução que ele foi tomando no dia a dia, porque fazia já um certo tempo. Se você for ler o livro de Esdras, vai estar lá anotado que eles começaram com essa restauração e por um decreto do rei eles pararam e ficou lá à mercê. Então o Senhor levantou Neemias para fazer essa reestruturação, reerguer os muros para proteger novamente a cidade. Então lá, conforme você vai lendo Neemias, você vai vendo que ele teve assim bastante oposição, bastante situações que ele teve que lidar. Mas além, dessa reforma estrutural que ele fez, ele conseguiu erguer esses muros que faziam, 70, 90 anos que estavam lá destruídos. A mão do Senhor era sobre ele e abençoou ele para administrar aquele povo de uma maneira que em 52 dias eles reergueram aqueles muros. Então assim, a parte estrutural estava feita, estava pronta, estava protegido, mas faltava uma reforma que era a principal, porque ainda a cidade, digamos assim, estava vazia de valores. E se ela continuasse daquela maneira, daquele jeito, possivelmente os primeiros que chegassem iam derrubar aquelas muralhas de novo e levar Jerusalém ao primeiro estágio, talvez até pior do que o primeiro estado. Então por isso que eu anotei aqui o 9:38, que tendo em vista tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos levitas e os nossos sacerdotes. Da reforma estrutural, as portas foram levantadas, os ricos devolveram as terras e as casas aos pobres, porque estava num ponto, irmãos, assim, que quem tinha dinheiro estava oprimindo aqueles que não tinham. Era um tempo de instabilidade muito grande, então cobravam juros, abusivos, enfim, se aproveitavam da situação do menos favorecido para enriquecer. Criaram mecanismos, criaram esquemas, por assim dizer, que favoreciam a minoria, e acabavam escravizando. Então o Neemias, ele veio lá e ele tomou uma atitude. As portas foram levantadas, as casas, as terras foram devolvidas aos pobres. E olha que interessante, os sacerdotes voltaram a cuidar da casa de Deus. E o que aconteceu? Foi gerado nesse povo uma fome pela palavra, o início da reforma espiritual, o início da transformação, irmãos, da nossa vida, onde nós vamos conseguir buscar ao Senhor e ter um desejo por conhecê-lo cada dia mais. Começa pela fome pela palavra, pelo estudo da Bíblia e pela oração. O que aconteceu? Essas atitudes, a fome pela palavra, o estudo da Bíblia, a oração, geraram o que? Confissão dos pecados, um choro, um arrependimento pelo pecado. Porque o que aconteceu? O povo começou a olhar para a palavra e começou a medir com a sua vida. E essa atitude levou eles a entender assim: peraí, mas a palavra está falando uma coisa e nós estamos fazendo outra. Então, irmãos, cada vez que nós subimos aqui, Marcela, Leonir, a pastora, eu, Luciano, e é falado: irmãos, tira um tempinho para ler a tua Bíblia, tira um tempinho para meditar, tira um tempinho para orar. De novo esses irmãos falando para ler a Bíblia, de novo esses irmãos falando que é para orar. Larga a mão de ser chato, a hora que eu conseguir eu vou lá e oro. Fica insistindo, vai lá e ora você então, já que está com tanta vontade. Vai lá e lê a Bíblia você, já que está com tanta vontade, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? É que é a palavra que vai estruturar esse caminho. Se você não tem palavra, você não tem por onde tomar base, você não tem uma estrutura para tirar de medida. E aqui foi isso que eles fizeram, eles leram a palavra. E a mudança começou quando o povo se voltou para a palavra de Deus. Se você for lá ler Neemias 8, o versículo 1 em diante, diz assim, olha que legal: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Pediram a escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Então se reuniram, chamaram o Esdras, vem aqui ler para nós, explica para nós o que está acontecendo.
2: Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Sabe, irmãos, até as crianças que podiam entender. Não tinha escolinha naquela época, né? Não tinha, de repente, o ministério infantil. Todos. E olha só o interesse do povo pela palavra. E ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Eu levanto cedinho, 4h30. O sol está raiando para nós aqui, 5h da manhã, 5h10. Se não chover, até 5h30 está claro. Então vamos fazer uma conta aqui, das 5h30 da manhã, 6h, para ser menos chato, até o meio-dia, são 6 horas de leitura da lei. E o povo estava ali, em frente à praça, na presença dos homens, mulheres e de todos que podiam entender. E olha só que legal, todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Hoje, se a gente demora mais que 2 horas, não fica né? O povo já levanta e vai embora. Irmão, até que hora que eu posso pregar? Você pode pregar até a hora que você quiser. Deu 8 horas, o povo levanta e vai embora. Brincadeira, vamos lá. Então assim, não há mudança sem palavra. O versículo 13 do capítulo 8 diz assim, no 2º dia do mês, olha só que legal, você que é pai de família, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Versículo 18: dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras deu o livro da lei de Deus. Isso aqui, irmãos, não comparando, devia estar que nem uma série da Netflix, né? Que vai saindo aqueles capítulos e você está naquela ânsia para assistir. Não vou falar novela, porque nós não assistimos novela, né? Mas uma sériezinha, né? Tipo assim, a impressão que eu tenho lendo essa palavra é que o povo estava sedento por conhecer aquilo que ia trazer transformação para a vida deles. Entende? Atitude, tá? É pela palavra que somos chamados por Deus a uma conversão genuína. Os que não creem passam a crer, e os que creem são edificados, santificados e treinados para a obra. Segundo, a palavra de Deus estabeleceu a base para os limites, e a aliança foi feita com base na palavra, para guardarem a palavra. Manja, a palavra, irmãos, é a base que vai guiar a tua vida. Se você não está tirando um tempinho para ler, está errado. Alguma coisa tem que mudar na tua vida. A tua atitude tem que mudar. Você precisa pedir para Deus mandar para você um interesse por conhecer Ele, por conhecer a palavra, porque é só dessa maneira que você vai ter uma base, tá? O compromisso era o que, Fernando? O compromisso era andar, guardar e cumprir os mandamentos da palavra. Era necessário aplicar os compromissos. Os princípios ali não é só uma questão de ouvir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí quando você está apurado, o que você fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas é tipo como se fosse um mantra. Não é uma realidade na tua vida. A hora do desespero, a hora do aperto, né? A hora da aflição, aí você começa a citar versículos a esmo. Não, mas a palavra diz isso. Ah, mas a palavra diz aquilo. Mas tem um versículo lá na Bíblia que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Não, mas não está na Bíblia. Ah, mas é tão bonitinho, né? O que é? Um conhecimento rasinho das Escrituras. O Senhor chamou nós para entrarmos, para prosseguirmos em conhecer, para nos achegarmos a Ele, tá? Por quê? Porque o conhecimento, irmão, precisa produzir transformação. Tiago 1:22 diz assim, sejam praticantes da palavra, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, né?
enganando a vocês mesmos. Quer dizer, se só você vem só aqui, ouve a palavra, você até tem assim, né? A palavra, ó, vamos ouvir, vamos prestar atenção, quem sabe, né? Mas se você não pratica, você está se enganando. É isso que Tiago está falando. Por quê, irmãos? Porque precisa haver uma ação, precisa haver um compromisso da tua parte. Então, em vista disso tudo, da leitura da palavra, do reconhecimento do erro, do arrependimento do pecado, estamos fazendo um acordo por escrito, para não ficar só na nossa memória, para não ficar só na nossa lembrança. Posso até usar aqui um exemplo do dízimo, da oferta. Você ama muito o Senhor, mas tem uma dificuldade de dar uma oferta que é uma coisa, sabe? Então assim, ó, o teu coração é um sentimento, a tua ação é diferente. Não, se eu der vai faltar. Aí tipo assim, que amor é esse? Que Deus é esse que você serve? Que não é capaz de prover na tua vida? Que palavra é essa que você está lendo e está aplicando, que não tá gerando transformação? Que não está deixando você mais parecido com Jesus a cada dia, sabe? A começar por Neemias, todos, sacerdotes, levitas, chefes de família e o restante do povo assinaram um acordo validando o concerto. Faz o papel aí, vamos botar o nome aqui e vamos assinar. Quando você casa, o que acontece? Vai lá no cartório e diz para o juiz de paz, assim, ó, estou casando com essa senhora aqui, agora ela é responsabilidade minha. Vai passar a assinar o meu nome. Estou casando com esse senhor aqui, agora ele é responsabilidade minha. Vai começar a assinar o meu nome. Ah, mas não vale só falar? Vale, mas está no papel. Quem casou no cartório nunca mais vai acordar de manhã cedo e pensar assim, você é casado ou não? Pois é, sou juntado. Não, sou casado, tenho o papel e está assinado. Saiu da emoção e passou para a ação. Tá, irmãos, assim, ó, nós estamos só os de casa aqui, ó, só os de casa. Entra ano, sai ano, final do ano, nós estamos aqui com a nossa listinha, com as coisas que nós queremos para o próximo ano. Põe aí na tua listinha, Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero me aprofundar, eu quero ser essa igreja que gera transformação, que gera vida, que gera mudança. Eu quero ser o testemunho lá fora também. Tá? Então, eles se comprometeram pessoalmente, coletivamente e publicamente, quer dizer, na frente de todo mundo, assinaram lá. Beleza? Livro de Neemias é uma boa indicação de livro para você ler. Então, irmãos, aqui eu anotei, na verdade são 4 pessoas, mas são 2 exemplos diferentes, Exemplos de pessoas comprometidas de verdade com Deus. E se der tempo eu vou ler um testemunho no final. Mas eu acho que vai dar tempo. Exemplos de comprometimento com Deus. Objetivo, demonstrar o nível de comprometimento dessas pessoas, tá? Que a julgar pelas características, tinham um futuro brilhante, olhando naturalmente, tinham muito a perder. De quem que eu estou falando? Estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias. E Daniel também, mas enfim, Daniel eu vou falar depois. Características desses jovens. Você já ouviu a história dessa piazadinha aqui, não é possível que não, tá? Mas enfim, vamos lá. Israelitas da família real e da nobreza. Não eram qualquer um. Foi aquela galerinha que foi escolhida na primeira leva. E foi levado escravo para a Babilônia na primeira leva. Então era só o top da sociedade. Sem defeito físico, tá? Não tinha baixinho, não tinha altinho, não tinha manco, não tinha nada, tá? Não tinha defeito físico, tá? De boa aparência, leia-se, bonito, bonito, tá? Que tinham cultura, tá? Cultura. Sabe uma pessoa boa de conversar? Aquela que tem cultura. Você fala de vários assuntos, ela sabe lidar. Então, esse pessoal tinha, assim, conteúdo. Entendia. Tá? Inteligentes,
que dominassem vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Veja bem, eu que tenho uma filha que está para casar, aparece um rapaz com todas essas características, eu vou apresentar para minha filha, mas com certeza. Bonito, sem defeito físico, que tem cultura, inteligente, domina vários campos do conhecimento, capacitado para servir, tá, no palácio do rei, da família real e da nobreza. Fala sério. Você que tem uma filha, né? Você que tem um filho para casar, com certeza, né? Aí o que acontece? 1:6 diz assim, ó, entre eles estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essa piazada era o top que tinha. E eu digo assim, piazada, porque muito provavelmente, quando eles foram deportados, vamos dizer assim, ou eles foram transladados ou levados, né, para a Babilônia, eles eram adolescentes. Aí, 1:19 diz assim, ó, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer que de toda aquela leva que foi, daquele pessoal que se encaixava nessa questão de não ter defeito físico, ser bonito e inteligente, sabe como é que fala? Como é que você está? Estou bom e bonito. Mentiroso. Então, era essa piazada aqui, ó. E de todos esses que estavam ali, que se encaixavam nisso, ainda eles foram achados acima. Tá? Não encontrou ninguém comparável a eles. O 20, o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E olha só o que o rei descobriu: que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Você entende? 10 vezes mais sábio. Você acha que esses meninos tinham um futuro brilhante ou não? Fiz questão de frisar isso aqui, para você ver assim, ó, que eles não eram um depressivo, e não estou desmerecendo, que eles não eram alguém sem motivo para cantar uma bela canção, que eles não eram alguém que não estavam nem aí para a vida. A vida desses rapazes aqui tinha muito valor. A levar por esses conceitos aqui, eles estavam acima de muita gente mesmo. Para você ter uma base, se você for ler lá que o rei teve o sonho com aquela estátua, que a cabeça era de ouro, que o peito e os pedaços do braço era de prata, enfim, que a barriga era de bronze, e depois era de cobre, depois era de ferro e de barro, o rei sonhou e queria que o pessoal decifrasse o sonho. Só que tinha um problema. O rei não lembrava nem que sonho que ele sonhou. Então, assim, ó, são duas situações. Tem que decifrar o sonho, mas tem que descobrir qual que é o sonho primeiro, para depois decifrar. Porque o rei não lembrava. Você entende? E quem que foi que lembrou disso daí? Né? Daniel. Mas enfim. Então, para você ter uma base. Aí o rei falou assim, é ruim que eu sou só minha cabeça de ouro. Eu sou inteiro de ouro. E ergueu uma estátua desse tamanho assim, ó. E baixou um decreto lá que quem não se ajoelhasse perante a estátua ia ser jogado na fornalha de fogo. Adivinha quem ficou de pé? Os 3 meninos. Daniel nem sei onde é que estava nessa época, devia estar viajando. Porque senão era outro teimoso que ia ficar de pé também. Sabe, irmãos, assim, ó. Você vai falar para mim, não, mas eles tinham um acordo com Deus e eles tinham certeza que Deus ia livrar eles da fornalha de fogo. Não tinham, não. Vou ler para você aqui, ó. 3:17 diz assim, ó, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Esse é o 17. Então, né? Deus vai livrar nós da tua mão. Mas o 18 diz assim, ó, mas se ele não nos livrar, saiba, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Quem tem certeza, irmão, não fala assim, ó, mas se ele não nos livrar. Quem tem certeza fala, ele vai nos livrar, porque nós temos uma palavra de livramento, é diferente.
mas se Ele não nos livrar. Quer dizer, irmãos, é o seguinte, ó, era muito mais fácil a piazadinha se ajoelhar ali. Você está entendendo? Está entendendo onde é que eu quero chegar? Compromisso. Eles sabiam quem era Deus, eles conheciam Deus. Eles conheciam a palavra, eles sabiam que eles não podiam ficar se prostrando e adorando qualquer que fosse a imagem, ou rei, ou outro tipo de pessoa. Como que isso estava no coração deles? Como que isso foi assentado? Eles não estão mais na terra deles. Não estão, de repente, perto dos pais, perto dos outros conhecidos. Eles estão distantes. Eles podiam tomar um outro tipo de atitude. Sabe? Tipo, às vezes assim, ó, você está lá no teu trabalho, e você está vendo uma atitude lá que está errada, e vai contra os teus valores. E muitas vezes você prefere chegar em casa, fazer uma oração e pedir perdão para Deus, do que tomar uma atitude. Entende? Manja? Faz sentido? Está vendo que tem um que está roubando, que tem um que está prejudicando. Não, eu não posso falar nada. Eu não posso dedar. Muitas vezes conivente com situações, sabe? E não tomamos uma atitude que condiga com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes o nosso coração queima para tomar uma atitude diferente e nós nos acovardamos. Não, mas aí eu vou me indispor, eles vão falar que sou chato. E daí crente já tem né? Crente já tem assim um estigma de ser uns chato, de ser uns quadrados, de não se encaixar. Vão me chamar de radical. Vão falar que eu estou por fora, vão me discriminar, não vão me aceitar, não vão me convidar para isso, não vou fazer mais parte daquilo. Sabe? E acabamos por quê? Por deixar quieto. Acabamos nos dobrando. Sabe? Você sabe o desdobramento dessa situação. Esses jovens, irmãos, eles tinham muito para perder, mas eles se mantiveram de pé, mesmo tendo possibilidade muito, muito provável, né, que perdessem a vida. Nós vamos de pé, e você pode jogar nós. E você sabe o que aconteceu. Queimou as amarras dos pés, queimou as amarras das mãos. O rei deu uma olhadinha lá dentro, viu 4 pessoas, e o quarto era semelhante ao Filho de Deus. E em vez de chegou lá na porta, falou assim: sai para fora, pesada. Diz o Cláudio Duarte: não, chega aí, entra aqui, vamos ver se você aguenta. Né? Por quê? Tomaram atitude, sabiam quem era, sabe? A palavra estava enraizada. Atitude de mudança, ação, algo que condiz com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu digo que acredito. Esses tempos atrás aí estava maior discussão assim na internet, que tinha um comediante e ele estava perguntando para um rapaz da plateia, né? Se o rapaz se identificou como cristão, e daí ele foi perguntando, e foi fazendo pergunta, e foi colocando lá, tá, e essa Bíblia, que fala a respeito da tua religião aí? Não, é tudo para mim, a palavra de Deus, e não sei o quê. E quantas vezes que você leu? Ah, nenhuma. Entendeu? Daí ele falou assim, né? E o artista ainda sou eu. Sabe, é verdade. Nós falamos muito, mas fazemos pouco. Né? Lógico, não é o caso de nós que estamos aqui, né? Mas sabe, é para prestar atenção. Sabe, gente, qual que é a nossa? Qual que é a nossa expectativa? O que nós queremos com esse negócio de Deus? O que nós estamos procurando na igreja? Por que nós viemos buscar o Senhor aqui? Para ficar mais fácil as coisas para nós? Buscar um atalho aí para ficar mais rico, para ter mais dinheiro, para ser bem sucedido. Eu não sou contra essas coisas, eu quero ser bem sucedido sempre, quero ser abençoado sempre, sabe? Mas isso não pode ser o motivo principal da nossa busca pelo Senhor. Qual que é a minha? Final do ano de novo, entra ano e sai ano. E a minha vida, como é que está? A minha atitude, né? Em quarto lugar, em último, mas não menos importante, Daniel. Aquela mesma característica, bonito, inteligente, sábio, de boa aparência, capacitado para servir o rei. Foi um grande homem, Daniel. Na juventude já mostrava o seu profundo compromisso com Deus. Daniel 1:8 diz assim, ó: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei.
assentou no seu coração não se contaminar. Tá? Aí eu tirei um pedacinho, porque o livro de Daniel também é um livro muito rico, tá? Para conhecimento, né? Tem muitas histórias, tem bastante testemunho, tem no mínimo uns 6 testemunhos. Mas o que eu queria chamar a atenção é para o capítulo 6, versículo 3, 4, 7 e 10. Eu dei uma resumida para não ficar muito comprido, mas diz assim, ó: o rei planejava colocar Daniel à frente do governo de todo o império, porque acima dos governadores ele se destacou como um supervisor, ou um supervisor, né? Aí no 6 e 4 diz assim, que os outros procuravam motivos para acusar o Daniel em sua administração governamental. Mas sabe o que aconteceu? Não puderam achar falta alguma nele. Por quê? Pois ele era fiel. Esse é Daniel. Você acha que é à toa que ele fez algo que ficou assim marcado, que ele tem um livro na Bíblia com o nome dele? Você acha que é de qualquer maneira, né, que você vai conseguir atingir esse objetivo de ser a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, que faz, que tem plenitude dos dias? É que nem a Leonir falou no domingo, para a tua salvação, você aceitou Jesus, tá? Você vai para o céu. Agora, para ter plenitude, para fazer aquilo que o Senhor te chamou, é preciso abrir mão, e eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então eles procuraram motivos, irmãos, para trupicar ele, para fazer com que ele caísse, para achar um defeito nele, mas não acharam, porque ele era fiel no dia a dia, nas atitudes. Lendo o livro de Samuel, quando Samuel vai entregar o governo, né, para o rei lá, ele chama o povo e diz assim: olha, estou diante de vocês desde a minha mocidade, desde quando era criança, porque a mãe dele deixou ele lá, pequenininho com o Eli, né, para ser criado lá na casa do Senhor, enfim, aquela coisa arada toda. E ele desafia o povo e diz assim: olha, eu estou perante vocês e perante Deus, se diante de alguém, de todos vocês, se de algum de vocês defraudei em alguma coisa, pode se levantar agora, que eu vou restituir vocês. Quantos anos governando? Com justiça, com equidade, sem se prevalecer da sua condição. Não é de qualquer maneira, entende? Um exemplo de honestidade, né? Princípio de vida, princípio de vida. Aí o que acontece? O Daniel não era desonesto e nem negligente, trabalhava do jeito que tinha que ser. 6 e 7 diz assim: os supervisores reais, os prefeitos, sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus seja atirado na cova dos leões. Ou seja, o Daniel, ele era tão assim, que a única maneira de pegar ele era agindo contra os princípios de Deus. Entende? Que os princípios de Deus eram o princípio dele. E ele alcançou esse testemunho, porque não era apenas uma emoção aqui no coração. Sabe, não é apenas aquele dia que você vem aqui na igreja, ouve uma palavra, se emociona, chora, né? A emoção ela vem à tona e não muda nada. Choram as lagrimazinhas, vai para casa e a vida continua igual. Sabe? É uma questão de entender, de ser convencido do pecado, de entender a nossa posição. Quando Daniel soube do decreto, o que ele fez, irmãos? Ele parou de fazer o que ele fazia? Não, ele foi para casa. Até parece que ele está tirando assim como uma desfeita, né? Está fazendo de propósito. Para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Se sou eu e você, que tem um decreto que vai jogar nós na cova dos leões,
pelo simples fato de nós ir lá, dobrar o joelho e orar, nós orava de pé. Nós se trancava, nós se escondia. Senhor, não vou orar hoje, porque o Senhor sabe que o bicho está pegando. Vamos evitar a fadiga. Vamos ser prudente. Vamos agir com prudência. Não é isso? Nós vamos dar um jeito de fazer a volta. Mas o compromisso dele, a atitude dele, a vida dele, já não levava mais em consideração ser jogado na cova dos leões. Por quê, irmãos? Porque ele chegou num nível de entrega tão grande que tanto fazia, nada mais importava. Você está entendendo? A palavra de Deus começa a se tornar real para você, e o mundo espiritual começa a se tornar real para você, e você começa a viver numa outra realidade, do tipo assim: quer me jogar para a cova dos leões? Me joga, pode ser que eles vão me comer, ou pode ser que eles não vão me comer. Mas não importa, eu vou orar, porque o meu compromisso não é com vocês, o meu compromisso é com Deus. É diferente, irmão, tá? E outra situação que eu anotei aqui, e já estou acabando. Daniel, ele foi mencionado ao longo de 4 reinados diferentes: Nabucodonosor, Belsazar, que é aquele da mão na parede, Dario, que é esse que jogou ele na cova dos leões, e Ciro. São 4 reis. Fazendo as contas, ele viveu em torno, não tem muito certo isso aí, mas em torno de 85 anos, orando 3 vezes por dia ao Senhor. É uma pá de conversa, é uma vida com Deus, e ele alcançou testemunho, tá? De que era um homem de Deus, tá? Eu vou ler aqui rapidinho, irmãos, um testemunho, porque de repente eu estou falando aqui de Daniel na cova dos leões, 20, 30, tá? E você está falando assim: não, mas esse negócio aí aconteceu quase 3.000 anos lá para trás, é muito chão, é muito tempo. Então eu escutei esse testemunho na internet, depois se você quiser saber eu passo para você ali. Bora, anotei aqui, acho que vou conseguir falar. É um testemunho a respeito da igreja sofredora, talvez você já ouviu, mas nesse testemunho essa missionária conta que num país da Ásia lá, onde o evangelho era proibido, eles estavam lá em um ano, e eles iam ouvir um senhor de 93 anos, dos quais passou 26 anos preso por amor à palavra do Senhor. Então o senhorzinho tinha 93 anos, 26 anos ele passou preso. Tá? Por causa da palavra do Senhor, por causa daquilo que ele pregava, que ia contra o regime, contra o governo. E o seguinte, nessa primeira vez que eles foram lá ouvir, esse senhorzinho com 93 anos falou da palavra do Senhor por quase 2 horas, e não falou de prisão, não falou de tortura, e não falou de nada que aconteceu com a vida dele, mas segundo ela, ele compartilhou um evangelho genuíno, um evangelho do Jesus, um evangelho que tem peso, né? Um evangelho que faz sentido, um evangelho pelo qual dá para se comprometer. Quando fez 20 anos que ele estava preso, e ele ficou 26, fizeram um buraco lá, cavaram no chão lá uma cova, tá? De 1 metro por 1 metro, longe do sol, ficou na sombra lá, então não pegava sol, a pele dele começou a ficar meio esverdeada, sabe? Quando dá musgo, que a pessoa não pega o sol, né? Não pega a vitamina. Tá? Por quê? Como castigo, por causa da palavra, que mesmo preso, acho que ele continuava afirmando, né? E pregando e falando da existência de Deus, um Deus que muda, que transforma e tal. Então, ele acabou sendo levado lá nessa cova de 1 metro por 1 metro, colocado de joelho, durante 6 meses. Ele comia ali, ele dormia ali, ele fazia tudo que era preciso ali. E quando não tinha mais condições, aí os guardas vinham ali, davam uma limpada e continuava. Ele podia sair dali a qualquer momento, desde que ele negasse aquilo que ele estava pregando, ou que ele desmentisse, ou que ele voltasse atrás. Então, quando fez esses 20 anos, tá? Ele recebia os alimentos e tal. O que acontece? Quando ele foi retirado desse buraco, ele não conseguia mais andar. Tinha se esquecido como é que andava, porque ficou tanto tempo naquela posição, né? De castigo, vamos dizer assim.
Mas o que eles fizeram? Eles deram autorização para o filho dele, tá? Que a última vez que ele tinha visto o filho dele tinha 6 anos de idade. Já tinham se passado 20 anos preso, então o filho dele já estava com 26. De ser um menino, ele já era um homem. Para quê? Para o filho dele ir lá e ver aquela situação onde ele estava colocado, vamos dizer assim, e tentar convencê-lo a negar a Jesus, para poder sair dali, né? E daí o que acontece? O filho chega, vê o pai naquela situação, tá? Aquela cor da pele verde, né? E daí, tipo assim, naquele ímpeto de tentar ajudar o pai dele, ele fala assim: pai, nega Jesus, depois você conserta, tipo assim, ó, seja prudente, faz a volta, nega Jesus, sabe? Eu não quero te emocionar com essa história aqui, por favor. Eu sou contra esse negócio de ficar contando testemunho para gerar emoção no teu coração, porque a emoção passa, mas eu quero gerar para você uma reflexão. Ele olhou para aquele homem que chegou e não conheceu como sendo seu filho de primeiro. Mas quando ele reconheceu o seu filho, ele disse assim, ó, olha só, ó a resposta que ele dá para o filho dele, que fala: pai, nega Jesus, depois você acerta. Talvez era o que nós íamos dizer também, naquele ímpeto de ajudar uma pessoa que nós amamos, de não ficar sofrendo e tal. Olha a resposta do pai dele. E eu quero que você analise a profundidade do compromisso desse homem, quando ele diz assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Se aqui, eu não sei você, eu já chorei umas 8 vezes. Hoje eu não quero chorar, não quero te emocionar. Mas eu gostaria que você pensasse comigo agora o valor que tem essa mensagem da cruz, que tantas vezes passa por nós batido. Uma mensagem de mudança, de transformação. E talvez nós nunca tenhamos a oportunidade que esse homem teve, de ser assim um mártir pelo Evangelho de Cristo. Mas todo dia nós temos a oportunidade de negar a nós mesmos por amor a esse Evangelho, a levar essa vergonha da cruz, sempre. Esse é o valor, essa é a mudança. O nome dessa missionária é Ariadne, e o podcast é o Jesuscope. O nome do episódio lá, o do corte, é A Realidade da Igreja Perseguida. Pois se você quiser pegar, está aqui. Concluindo, Oséias, voltemos ao Senhor, conheçamos e esforcemo-nos por conhecê-lo. Quero que você vá para casa hoje, nesse ano que se inicia amanhã, daqui poucas horas, né? E analise quais as tuas atitudes com relação a se dedicar a buscar ao Senhor. Esse ano, começo do ano, eu acordo de manhã cedo, meu horário é de madrugadinha, e eu escutando aqui, escutando ali, conversando, falei: quer saber? Deus não precisa que eu levanto cedo e vou lá de manhã cedo. Deus, se eu for orar 8 horas da manhã, Ele vai me ouvir. Se eu for orar 2 horas da tarde, Ele vai me ouvir. Eu vou tirar um tempo durante o dia. Não preciso ficar fazendo esse sacrifício de tolo, tá? Acordando cedo, porque eu acordo cedo, irmãos. Eu acordo 10 para as 4 horas da manhã. Chega 8 horas da noite, eu já estou dormindo em pé, né? Entendeu? Falei: não vou fazer isso. Passou um dia, passou 2, passou uma semana, passou 2. Sabe o que eu percebi? Que eu não tinha priorizado o meu momento com Deus. E daí, as coisas do dia a dia, elas vêm tomando conta, assim, ó. E vão acontecendo e você tem que ir dando conta de resolver. No meu caso, chega um cliente na loja, toca um telefone, eu vou resolver um problema, sabe? E nessa desculpa de ser uma religião,
de ser um sacrifício à toa, eu acabei despriorizando por alguns dias o meu tempo com Deus. Sabe, irmãos, eu vou lá, eu compro um café daquele que passa na maquininha, porque às vezes eu acordo trupicando de noite lá e não quero acender as luzes e tal. E se eu for esquentar uma água para passar um café, demora demais. Então na maquininha eu espremo na hora ali, com 2 minutinhos está pronto, eu vou, chego lá e sento, eu tomo o café, por quê? Não, chamou Jesus para tomar um café. Não, irmãos, é para mim despertar mesmo, porque senão eu vou orar e vou falar assim: Senhor, eu abençoo os teus pecados, eu te perdoo, enfim. Sabe? Mas sabe o que é, irmãos? Eu vou de propósito. Eu coloquei no meu coração que eu vou tirar um tempo para estar com Deus. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque no meu coração queima esse desejo de conhecer esse Deus de verdade, cada dia mais. Porque nós temos oportunidade, nós podemos fazer. Nesse último ano, irmão, quanto tempo você gastou em oração? Quanto tempo você investiu na leitura da palavra nesse último ano? Quanto tempo nós investimos em estudo e meditação da palavra? Quantos dias esse ano você conseguiu fazer um jejum? Consagrar ao Senhor? A respeito de Neemias, uma reforma estrutural na nossa maneira de viver, tendo como parâmetro a palavra de Deus, os seus mandamentos e estatutos perpétuos. Muito falamos, mas na hora da ação ficamos apenas no campo da emoção. Temos a fé como uma coisa mística e não algo real. Tipo assim, hoje eu estou de bem com Deus, hoje eu estou acreditando, e é uma força, e é uma energia, e vamos, e vai dar certo, escuto um testemunho e aquilo me anima. Mas no dia da minha angústia, a minha força é pequena, porque a minha mudança de atitude não existe, ela é só sentimental. Eu uso a minha fé como um amuleto, e não como algo verdadeiro e transformador. Nós precisamos, irmãos, de um arrependimento genuíno, que é fruto de conhecer a palavra de Deus, e é fruto também de conhecer o Deus da palavra. Mudança dos nossos valores, com atitudes concretas, com um acordo escrito e assinado. Um comprometimento profundo e sincero nos moldes de Daniel, de Misael, de Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguém que tem testemunho de compromisso sincero, profundo e duradouro. O jovem Daniel, o senhor Daniel e o idoso Daniel. Durante toda a vida dele, ele foi conhecido como um homem de Deus. Porque tem uma outra coisa também que derruba a gente: é o tempo de espera, é o tempo passando, às vezes não acontece do jeito que a gente quer, e mais um dia, e mais outro dia, e as coisas vão acontecendo, e eu sempre digo que quem espera sempre cansa, e às vezes você já está cansado de esperar, mas tem uma palavra para você. A Bíblia diz assim, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque esperam no Senhor. Tem uma outra palavra que diz assim: esperei com paciência no Senhor, com paciência. Diz que tem uma versão que diz assim, que é mais ou menos, esperei esperando, que é justamente o que? Essa questão do tempo. Então Daniel vem e dá esse testemunho para nós, que nós podemos andar com Jesus durante toda a nossa vida, encerrar a nossa carreira e guardar a nossa fé, e não se perder, e não tropicar, e não deixar de esperar no Senhor, e não deixar de conhecer e de conviver com Ele. Se você vê assim, a história de Daniel mesmo, primeiro ele interpreta sonhos, por último ele já está entregando as profecias. Olha, vai acontecer assim, assim e assim. Marcelo disse aqui numa mensagem que o Abraão chegou num ponto
de intimidade com Deus, que Deus pôde chegar e conversar com Abraão e contar os planos dele para Abraão. Nem sempre foi assim, mas chegou nesse ponto. Então nós podemos crescer no Senhor. Todos nós temos objetivos, todos nós temos um chamado, todos nós somos igreja do Senhor. O resumo da lei, Leonir falou aqui domingo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Irmãos, sabe quando nós vamos conseguir amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas? Quando nós tivermos a compreensão de que nós precisamos entregar a nossa vida para Deus sem reservas, sem querer entregar e ficar cuidando, entregar um pouquinho e segurar um pouquinho, sabe? Nesse dá um passo para frente, 2 para trás e segure, e não faz assim, não, entende? Porque senão nós não vamos conseguir amar as pessoas, nós não vamos conseguir se entregar por esse projeto, por esse propósito da nossa vida. É muito bonito, você tem realmente habilidades que são só tuas, mas eu tenho uma para dizer: não é você que tem que desenvolver essas habilidades sozinho. Essas habilidades precisam ser desenvolvidas no Senhor, direcionado para Ele. Você tem uma habilidade e é algo muito bom. Às vezes assim, já falei a respeito dos cantores e tal. Tem uma habilidade que Deus deu e está usando de maneira errada, porque desenvolveu em você mesmo. É necessário desenvolver no Senhor. E isso é algo que não vai acontecer da noite para o dia. Isso não é algo que vai acontecer baseado na emoção. No fulano disse, Beltrano falou, acompanhei Cicrano. Não, isso vai acontecer à medida que você é exposto à palavra e o teu compromisso com Deus começa a gerar transformação na tua vida, através de arrependimento, através de entender, de compreender o quão errado nós andamos, né? Achando que estamos certo. Na verdade, nós não temos a dimensão, né, real das coisas. Achamos que sabemos muito, né? Mas dependemos a cada dia do Senhor. Amém? Vou convidar você para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Pedir para o Senhor, né, para que esse ano nós possamos tomar realmente uma atitude, né, que saia do campo das ideias, que saia do pensamento, que saia da emoção e passe para a ação. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra, Senhor, que pude compartilhar com os meus irmãos, que da mesma maneira, Senhor, que ela encontrou morada no meu coração, eu peço, Senhor, que ela encontre morada no coração dos irmãos, Pai, que haja, Senhor, uma reflexão, que haja, Senhor, um pensamento, que haja, Senhor, uma análise profunda da necessidade da mudança. E, Senhor, que realmente o Senhor possa agir ao nosso favor, Senhor. Porque se o Senhor não entrar com a Tua providência, Pai, de nós mesmos nós conseguimos bem pouquinho. Nós lutamos, Senhor, com as nossas forças, com o nosso braço, com o nosso orgulho, Pai. Mas nós precisamos do Senhor, Pai, transformando as nossas vidas. Nos capacita, Senhor, a ter um entendimento da palavra. Nos leva, Senhor, a ter um tempo de comunhão diário contigo. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver. Eu creio, Senhor, que o Senhor já deixou todas as ferramentas, que o Senhor já fez a tua parte, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos incentiva, nos empurra, Senhor, nos puxa pela mão, para que possamos nos achegar ao Senhor. E o Senhor possa trabalhar, Senhor, os nossos corações, e nós possamos realmente, Senhor, ser instrumentos na tua mão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.